Aqui sobre geometria, no tema de áreas, nós podemos ver um resultado simples aqui, porém muito útil, que é o que eu batizei de lema do arrasta-pé. Isso tem vários nomes por aí, cada um nomeia de uma maneira, isso aqui não é o nome oficial do resultado aqui. Mas diz aqui o resultado a seguinte coisa, que se você tem digamos, um triângulo ABC, e aqui sobre a base BC aparece um ponto D, de maneira que esse triângulo fica dividido em dois triângulos que compartilham aqui a mesma altura, né? E que tem a base sobre a mesma reta suporte. Então, ele diz da relação entre as áreas, né? Da proporção entre as áreas de um triângulo com outro triângulo, né? O ABD, que é o triângulo esquerdo, com o ADC, que é o triângulo direito. A razão entre eles é simplesmente a razão entre os comprimentos das bases BD e DC, né? Então, esse cochetinho aqui está denotando a área do triângulo. A razão entre as áreas igual a razão entre medidas dos segmentos. Bom, isso é muito simples de observar que é verdade, porque essa altura aqui, né, vou chamar ela de H, ela é compartilhada pelos dois triângulos, o da esquerda e o da direita, né? Então, você sabe que a área de ABD é o quê? Base vezes a altura sobre 2, né? Então, base é BD, multiplica por metade da altura. E simplesmente a área de ADC é a mesma coisa, né? É pegar o DC, que é a base, multiplicar por metade da altura. Cancelei esses dois termos aqui, apareceu BD sobre DC. Então, a verificação desse resultado aqui é bastante rápida. Daí, a partir dele, nós podemos extrair uma consequência, né? Que já é um pouco menos evidente, mas que é dado por qualquer ponto P sobre essa seviana dele do nosso triângulo anterior, também vale que essa razão entre as bases BD sobre DC também é a razão entre agora as áreas de AP, ABP, né? Aqui, esse triângulo aqui, e APC, né? Que já não são mais os triângulos que estão tocando lá em BD e DC, né? Então, eu estou falando razão da área desse aqui para a área desse aqui, né? Vai dar BD sobre DC também. Como é que eu vou provar isso? Bom, para facilitar a minha conta, eu vou chamar essa razão aqui de K, tá certo? Então, aqui, o que que eu sei? Eu sei já, né, que o resultado lá de trás vale para esses triângulos que estão aqui encostando no lado BC, né? Ou seja, a área de BPC sobre a área de... Não, a área de BPD que eu quero, que é esse triangulinho aqui de baixo, né? A área de BPD sobre a área de DPC, pelo nosso resultado ali anterior, é a razão entre as bases BD e DC, né? Foi o que a gente verificou aqui, né? Portanto, isso aqui é igual a K, né? Então, eu posso dizer que DPD é igual a K vezes DPC. A área é igual a K vezes a outra área, tá bom? Também sei, né, do resultado original lá atrás, né? Porque é só usar o vértice A aqui de novo. Então, de novo, eu vou escrever exatamente a mesma equação que está aqui. ABD sobre ADC vai ser igual a K, né? Então, ABD sobre ADC vai ter que ser igual a K também, né? Então, aí eu vou extrair que ABD é igual a K vezes ADC, né? Então, eu vou olhar para essa equação aqui, né? Vou chamar essa aqui de primeira, essa aqui de segunda, e eu vou fazer a primeira equação menos a segunda, né? Primeira equação menos a segunda. Então, de um lado vai ficar assim, área de BPD menos a área de ABD, né?
Do outro, eu vou botar o K em evidência, a área de DPC menos a área de ADC. Muito bem. Só que BPD menos ABD, né? Assim, ficou com o sinal contrário aqui, mas a diferença entre o BPD e o BAD, né? Ele é a área do triângulo que eu quero aqui em cima. Ele é o ABP, né? A área do triângulo ABP, né? Com sinal negativo, porque eu estou subtraindo o maior do menor, porque eu, enfim, não fiz a conta na ordem mais interessante para a exposição, né? Mas é verdade. Então, a área de ADC menos a área de DPC que está aqui do outro lado, né? ADC, que é o grandão aqui, menos o DPC, que é esse riscadinho de amarelo, vai ser esse riscadinho de preto, né? Então, vai ser menos a área de APC, né? Então, pronto. Aí, no final das contas, esse sinal negativo aqui vai cancelar esse sinal negativo aqui, e eu vou ficar com a área de ABP sobre a área ABC igual a esse K, que é exatamente o que eu queria provar. Tá bom. Então, também vale o resultado para esses triangulinhos que estão flutuando aqui para cima da base BC, né? Esses triangulinhos riscados de preto. Muito bem. Aí, vou dar um exemplo de uso dessa propriedade com o baricentro, né? Então, o que que eu vou mostrar aqui? Mostrar que as três medianas de um triângulo são concorrentes e que o ponto de concorrência divide o triângulo em três partes de mesma área. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou dizer assim, sejam M, N os pontos médios de AC e AB, respectivamente, né? Então, M ponto médio de AC e N ponto médio de AB. Eu vou definir que são esses os pontos médios. E aí, eu vou dizer assim, seja G definido como a interseção entre as duas medianas, né? BM e CN. Né? Então, eu ainda não falei que o G está na terceira mediana. Ainda não falei que o L tem que ser ponto médio aqui, né? O ponto de interseção de AG com BC tem que ser ponto médio. Eu não sei disso, por isso é que essa reta aqui está tracejada, né? Mas aí o que acontece? Pelo que eu provei lá atrás, ó, eu sei a razão entre AGC e BGC, né? A área de AGC sobre a área de BGC, pelo meu resultado ali atrás, né? Ela vai ser o quê? A N sobre BN. Só que a N sobre BN, como N é ponto médio de AB, isso aqui vai ser 1. Então, na verdade, a área do AGC é igual à área do BGC, tá? Muito bem. Também vale para o lado de cá, ó. Se eu fizer AGB sobre CGB, área de AGB sobre CGB, área de AGB sobre CGB é igual a simplesmente AM sobre CM, né? Só que isso aqui também, de novo, é 1. Então, na verdade, eu descubro que a área de AGC é igual à área de C. Isso aqui já é o que eu tinha descoberto antes. BCG. É que eu escrevi errado aqui em cima, né? Era BGC na área de AGB aqui, não. Eu errei aqui. AM sobre CM, na verdade, perdão, essa aqui de cima está errada. Ó, AM sobre CM, na verdade, essa aqui de cima está errada. Ela, na verdade, é área de AGB sobre área de C. Não, ela estava certa. Ué, mas os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Qual que é que está errado?
É de cima ou é de baixo? Quando eu fiz a AGC aqui. Não, não, tá certo. É só troquei a letra. Oh, meu Deus. Tava tudo certo. Só troquei a letra aqui no final. Então era AGB igual a CGB. Pronto, voltando, né? Beleza. Então eu vi pela equação que esse cara aqui é igual a isso, né? E esse cara aqui é igual a isso. Só que esses dois são iguais, né? O BGC é a mesma coisa que o CGB. Logo, a área do AGC é igual à área do AGB. É a conclusão que eu tiro comparando essas duas equações aqui, né? Só que, é, repare, isso implica que AGC sobre AGB, área sobre área, é igual a 1. Mas quem é a área de AGC sobre a área de AGB? Ela é exatamente LC sobre LB, né? Isso implica que LB igual a LC. Onde L, né? Eu esqueci de dizer qual era a definição do L aqui na minha figura. O L, ele é simplesmente a interseção de AG com BC, né? Então, você prolonga o AG aqui, vai pegar no ponto L. Eu acabei de demonstrar que esse ponto L é de fato o ponto médio do lado, né? Então, eu mostrei que ponto G que divide em três triângulos de mesma área, né? AGB, CGB e AGC, né? São os três triângulos aqui de mesma área, a partir do G. E eu demonstrei que a terceira interseção aqui do AG com BC também é uma mediana, né? O G estava definido como interseção de duas. Essa interseção está na terceira. Então, pronto, mostrei aqui. Eu precisava ser mostrado. Um outro exercício que você poderá querer fazer também é, vejamos, a gente já percebeu que, vou fazer só rapidinho aqui um esboço, né? Que essa área aqui tem que ser um terço da área de S. Vamos dizer que a área do ABC seja um total S aqui, né? Aí o que que a gente já percebeu? Que BGC, por exemplo, como é igual a BAG e a AGC, cada um desses pedaços aqui tem que ser S sobre 3, né? Então, S sobre 3. O BGC, por exemplo, é S sobre 3. É a área total do ABC sobre 3. Como L é ponto médio, a mediana você sabe que ela divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, isso aqui é metade da área do BGC, né? E isso aqui também. Então, tem S sobre 6, S sobre 6. Na verdade, cada triangulinho desse vai ter área total de ABC sobre 6, né? Um sexto da área de ABC. Bom, e aí, o que que você pode observar? Que, por exemplo, ah, se eu fizer AG sobre GL, AG sobre GL, né? Ela é igual a quê? Dois pedaços sobre um pedaço, né? É a área do AGB sobre a área do LGB, né? Então, dois pedacinhos sobre um pedacinho vai dar dois. E aí a gente prova aquela propriedade de que o baricentro divide a mediana na razão 2 para um, né? Então, você pode fazer isso com mais cuidado aí, mas eu estou fazendo só por cima para aproveitar o ensejo da demonstração. E aí o resultado mais interessante que aparece como consequência desse nosso lema do arrastapé é que o teorema de Seva, né, que serve para você verificar quando é que três sevianas são concorrentes olhando para as razões em que os pezinhos delas, né, dividem os lados, né? Então, BD sobre DC, CE sobre A F sobre FB, né? Se o produto dessas três razões for um, as três sevianas são concorrentes e vice-versa, né? Se você pega três sevianas concorrentes, o produto dessas razões aqui vai dar um. Então, prova, né? Primeiro a gente vai, como é um se somente se, a gente vai começar provando a ida, né? A ida é o quê? Supor AD BSF
concorrentes no P, né? No ponto P. Pelo que a gente acabou de ver, né? Então, vimos o seguinte, que BD sobre DC é simplesmente a razão entre as áreas de BAP, né? BAP e PAC. Nós também vimos que CE sobre A, ele é igual à razão entre as áreas de CPE, C, não, de CBP e PBA, né? PBA. E nós também vimos que AF sobre FB, AF sobre FB, a FB também, graças ao lema do arrastapé, analogamente ele vai ser a mesma coisa que a ACP sobre PCB. Pronto. Logo, na hora que eu fizer esse produtão BD sobre DC, CE sobre A e AF sobre FB, isso aqui vai ficar como? BAP sobre PAC vezes CBP sobre PPA vezes ACP sobre PCB. Aí vai cancelar todo mundo, né? PCB é a mesma coisa que CBP. PAC é a mesma coisa que ACP. E PBA é a mesma coisa que BAP. Então, isso aqui tudo é 1. Então, a nossa saída fica demonstrada, né? Eu queria mostrar que esse produto era 1 quando as retas são concorrentes. É só ver que isso sobre isso, isso sobre isso, isso sobre isso, cancela, fica um em cima e um embaixo cada vez e vai dar um produto, né? Agora, como é que eu provo a volta, né? Então, a volta, né? Nós vamos supor BD sobre DC vezes CE sobre A vezes AF sobre FB igual a 1, e nós vamos chegar à conclusão de que as previanas são correntes. Então, o que que eu vou fazer? De novo, aquele mesmo esquema que eu coloquei ali na questão do baricentro, né? Então, eu vou dizer assim, eu vou colocar BE e CF para cá, né? Então, vou colocar BE e CF, vou dizer assim, ó, defina P como a interseção entre BE e CF, tá? Defina P como interseção entre BE e CF, né? E agora nós vamos definir um outro ponto de tá? De como AP interseção BC. Então, nós vamos pegar aqui onde é esse AP, excepto BC, nós vamos chamar de D'. E o ponto D original da questão, vamos dizer que estava aqui, né? Vamos dizer que fosse diferente, né? Já que a gente já demonstrou a ida, né? O que é a ida do teorema de Serra? A ida do teorema de Serra me diz que se você tem três servianos concorrentes, então vale aquele negócio lá, né? Vale aquele produto de razões. Só que as servianas concorrentes aqui são a D', BE e CF, né? Então fica assim, BD' sobre D', os pontos, os pés da serviana são D', F, né? Então tem que aparecer o D' na minha equação. As que eu garanti que são concorrentes são essas, né? BD' sobre D', vezes CE sobre A, vezes AF sobre FB, igual a 1, né? Então o que que acontece? BD sobre DC, né? Por causa da minha primeira
equação aqui, vou chamar isso aqui de equação 1. Então, por causa da minha equação 1, o BD sobre DC, ele é igual a EA sobre CE vezes FB sobre a F, né? Que é só jogar essas duas frações para o lado esquerdo invertido, né? Por outro lado, a segunda equação aqui, ó, a segunda equação aqui vai ter como consequência a seguinte coisa. Se eu jogar aqui, ó, A sobre C, AF sobre FB e tal, a segunda equação me diz que isso aqui é BD' sobre D' C. Então, o que que eu tenho? BD sobre DC igual a BD' sobre D' C, né? Mas o D' pertencem, estão no segmento BC, né? Então, para um ponto D e outro ponto D' dividirem o mesmo segmento BC na mesma razão, só pode acontecer o seguinte, que o D é o próprio D', né? Como o D é o próprio D', a gente tem que AD passa também por P e acabou, né? Bom, esse teorema de Serva é usado para provar, por exemplo, a existência de vários pontos notáveis, enfim, sevianas que são concorrentes aí em casos especiais, é uma ferramenta muito comum da geometria plana, e fica aí, então, demonstrado esse fato, né? E era essa a intenção que eu tinha para o presente vídeo.